em uma árvore. Ele subiu em uma árvore. Ele estava em cima de uma árvore para se encontrar com Cristo. Um precisou se levantar e o outro teve que descer. Um era esquecido, o outro era odiado. Um aristocrata e o outro mendigo, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a posição política, financeira, a cor da sua pele ou a sua religião. A verdade é uma só. Jesus veio para salvar e salvar todo aquele que está perdido. Essa pode ser também, hoje, a última oportunidade. É interessante, irmãos, que o tempo é agora para o encontro da salvação. Para os irmãos que aqui estão conosco, nós sempre falamos isso, que o dia da salvação é hoje. Para você que está aí nos acompanhando através da internet e de repente ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, eu gostaria de lhe dizer que hoje é o dia, hoje é a oportunidade. Porque quem garante para nós que nós vamos estar vivos amanhã? Quem garante para nós que nós teremos uma outra oportunidade amanhã? Por isso, Jesus nos ensina, esse texto nos ensina, que a oportunidade para a salvação é hoje, é agora. E a salvação é unicamente através de Jesus. E é interessante, irmãos, que quando nós falamos sobre esse texto, sobre Zaqueu, nós vemos então o mais importante encontro da vida desse homem. Mas é interessante também que nós vamos ver que para esse encontro acontecer, algumas coisas envolveram. E a primeira coisa que envolveu, que nós precisamos entender, é que os obstáculos para o encontro com Jesus. É interessante isso aqui. Quando nós falamos do mais importante encontro da vida, nós vemos também que não foi um encontro tão simples. Teve obstáculos ali. E não foram poucos. Pelo menos aqui a nossa revista, ela lista para a gente 6 obstáculos. E o primeiro, obstáculos aí para a gente encontrar Jesus, foi a profissão. Primeiro obstáculo para encontrar com Jesus foi a profissão. Veja bem que o versículo 2 diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. É interessante, irmãos, que Zaqueu era publicano. Um publicano, ele era um cobrador de impostos. Os publicanos não só cobravam impostos pesados do povo, mas também extorquiam o povo. Zaqueu era o maioral dos publicanos. Embora o seu nome signifique puro, ele era considerado um homem repugnante pelo povo. Ele era um homem inteligente e esperto, que usava o trabalho de outros para se fortalecer. Mas a despeito da sua posição, ele procurava ver Jesus. Espiritualmente, ele era um homem infeliz, insatisfeito e incompleto. Sua vida era marcada por um vazio que nem a fama, nem o dinheiro podiam preencher. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. Ou seja, nós temos aqui, aos nossos olhos, uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que tem uma profissão, e diga-se de passagem que essa profissão era odiada pelo povo, como também nós odiamos quando fala que vai aumentar imposto. Afinal de contas, ninguém gosta de pagar imposto, por isso o próprio nome já diz que é imposto. Zaqueu não era diferente. Zaqueu ia cobrar o povo. E mais ainda, ele não só cobrava, como também extorquia o povo. Para ter um encontro com Jesus, Zaqueu teve que superar a sua profissão. E hoje, irmãos e irmãs, quantas pessoas não estão longe das coisas de Deus por causa da profissão? Quantas pessoas, por exemplo, que você vê, e não agora no período de pandemia, porque a gente está vivendo esse período de isolamento social, essas restrições, mas
Antes da pandemia, quantas e quantas pessoas não tinham oportunidade de estar na escola dominical, culto à noite, reunião de oração, estudo bíblico, mas que sempre esconderam atrás do seu trabalho? Pastor, eu não tenho tempo. Tempo nós nunca teremos. Se não for primordial, se não for prioridade na nossa agenda. Na nossa agenda, irmãos, aquilo que é prioridade, nós arrumamos tempo. Por isso que nós não podemos esquecer que a ordem para nós é buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e não as demais coisas. Infelizmente, muita gente inverteu isso. Buscam as demais coisas. Se sobrar tempo, eu busco as coisas de Deus. O primeiro obstáculo para Zaqueu foi justamente a sua profissão. Então eu quero dizer para vocês nessa manhã, não faça da profissão de vocês um obstáculo para ter comunhão com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Mas em segundo lugar, nós vemos também status social. Zaqueu, ele era rico. Zaqueu era um homem rico, como nós vemos no versículo 2. E é interessante, irmãos, que a conversão de Zaqueu ilustra para nós uma verdade lá de Lucas 18, de 24 a 27. Zaqueu não deixou o dinheiro se colocar entre ele e Jesus. Quando você olha, por exemplo, para Lucas 18 aí, do versículo 24 até o versículo 27, você vai ver que Jesus está falando sobre o perigo das riquezas. Você vai ver, por exemplo, que Jesus diz assim, e Jesus, vendo assim triste, diz, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ou seja, todo aquele que coloca o dinheiro, a riqueza entre ele e Deus, é para isso aqui, irmãos. Certamente, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que essa pessoa entrar no céu. Mas Zaqueu nos mostra que quando nós não colocamos isso, quando nós não somos dominados, quando nós não fazemos do dinheiro o nosso ídolo, irmãos, nós podemos ter um encontro com Cristo. Por isso que eu sempre digo, ter dinheiro não é problema. Fazer do dinheiro um ídolo, isso sim é problema. Dinheiro é bênção de Deus para a nossa vida. Mas não pode ser um impedimento para eu ter vida, para eu ter comunhão com Deus. Por isso, o texto nos mostra muito bem e ilustra bem isso que Jesus falou. Ele sabia que o seu dinheiro não preenchia o vazio do seu coração. Ele sabia que sua alma estava sedenta de algo que o dinheiro não podia comprar. O problema não é ser rico, mas ser amante do dinheiro. Isso que é o problema, irmãos. Irmãos, essa pandemia nos mostrou algo muito importante. Nos mostrou algo bem interessante. Por exemplo, como ela foi global, do que adiantou ter tanto dinheiro? A pessoa não podia viajar, como muitos ainda não podem. Por exemplo, há países que ainda não recebem brasileiro. Ou seja, antes eu podia fugir. Antes, por exemplo, se a crise estava aqui, eu pegava, eu tenho dinheiro, eu vou para a Europa. Eu vou para os Estados Unidos. Vou para os países aí. Mas e agora? Essa pandemia mostrou que dinheiro não é tudo. Por exemplo, quem gosta de comprar roupas, vou comprar roupa para ir aonde? Isso mostrou para nós que dinheiro não é tudo. E nós devemos aprender que Deus é. Nós devemos aprender que Jesus é tudo para nós. Nós devemos aprender que o Espírito Santo é tudo para nós. Por isso, cuidado com o status social. Tem muita gente, por exemplo, que acha que, eu sou rico, então não preciso de Deus, você precisa sim. E tem gente também, irmãos, que é pobre e que acha que não precisa de Deus.
E precisa. Todos nós precisamos de Deus. Seja o pobre, seja a classe média, seja a classe alta, ou seja aqueles riquíssimos lá. Todos nós precisamos de Deus. Uma outra coisa que nós vemos que Zaqueu teve que vencer é a sua condição física. Zaqueu, é interessante que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Para ver o rosto das pessoas, tinha que olhar para cima. É interessante isso aqui, né? Às vezes a gente chega perto de uma criança e eu lembro que uma aula que a gente teve é que quando você for conversar com uma criança, você não conversa com ela de cima para baixo. Você desce até a altura dos olhos dela. Mas Zaqueu não é criança, Zaqueu é homem. Então, quando Zaqueu vai conversar com alguém, ele tem que sempre levantar os olhos. Zaqueu é alguém de pequena estatura. Mas ele não deixou esse problema atrapalhar. Ele não deixou esse problema físico atrapalhar de ver Jesus. Ele foi tão inteligente, irmãos, que ele viu ali a árvore e ele foi lá e subiu. Ele falou, Jesus vai passar por aqui. E de repente a gente vê o quê? Olha a situação, um homem em cima de uma árvore. Essa semana passada mostrou um jogo da Série B, onde que os torcedores estavam em cima de uma casa assistindo o jogo no estádio. Quando nós queremos, nós damos um jeito. Quando nós queremos, nós não deixamos as nossas limitações nos dominar. Por isso que é interessante, né, irmãos? Por isso que a gente vê muita gente fazendo e a gente vê também muita gente com capacidade não fazendo. Tem gente que só fala, só reclama. Eu não sei falar direito. Lembra de Moisés? Senhor, eu sou pesado de língua. Deus foi lá e chacoalhou Moisés. Quem fez a boca do homem, Moisés? Aqui nós vemos uma outra pessoa. Eu sou de pequena estatura, mas tem uma árvore ali. E aquela árvore vai resolver o meu problema. Irmão, para de olhar para as suas limitações e passa a olhar para Deus. Porque Deus vai usar as suas limitações para mostrar para você que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa. Zaqueu não deixou essa condição física dele atrapalhar. Tem uma árvore? Tem. Bora lá subir na árvore. O negócio é que nós não podemos ficar na árvore a vida toda. Tá? E outra coisa que eu já quero dizer para vocês. Zaqueu subiu na árvore porque ele era de pequena estatura. E nós vamos ver aqui à frente que Zaqueu desceu da árvore. Ele desceu da árvore porque tinha que descer. Não tem essa de descer do orgulho, descer da sua prepotência, descer da sua coisa não, irmãos. Para com isso. Zaqueu desceu da árvore porque tinha que descer. Eu lembro até de uma música, né? A música mais tocada, né? Oxe, como Zaqueu, né? E tinha pagode, tinha não sei o que lá. Pois é, irmão. Só que você vai olhar a letra da música, ela não é tão bíblica igual você imagina, não. Eu vi um pregador um dia falando assim, como Zaqueu desceu da árvore, a gente tem que descer do nosso orgulho. Que descer, irmãos? Não tem nada a ver. Isso chama alegoria. Isso é falar o que o texto não diz. Zaqueu desceu da árvore porque tinha que descer. Assim como para você entrar dentro da sua casa, você tem que abrir a porta. Para você sair da sua casa, você tem que abrir a porta e sair. Então, Zaqueu não deixou o problema físico atrapalhar. Por isso que eu quero dizer algo para você. Às vezes a gente fala assim, a pessoa tem uma deficiência física. Deus sempre sobressai outras. O nosso Deus, ele é bom. O nosso Deus, ele é justo. Irmãos, nós temos Bíblias em braille. Nós temos pessoas que não se limitam mais à sua condição física. Nos surpreende, vão sempre além. Às vezes nós reclamamos demais.
Por isso, não faça da sua condição física um impedimento para servir a Deus. Uma outra coisa também que nós vemos, que Zaqueu teve que descer, né? Teve que vencer, né? Descer não, tá? Zaqueu teve que vencer o orgulho. Olha só o versículo 4, que negócio interessante quando a gente olha para o versículo 4. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Irmãos, pensa, Zaqueu não se importou com a sua condição de homem rico, ele deixou de lado todo o seu status, seus títulos, sua fama e subiu numa árvore para ver a Jesus. Embora sendo rico, publicano, não se importou com a opinião da multidão. Ele não deu atenção às críticas, às zombarias, às chacotas, os escárnios. Ele queria ver Jesus. E para isso ele subiu naquela árvore. Hoje tem muita gente que tem vergonha de vir à igreja. Tem muita gente que começa a pensar assim, não, mas como que será eu ir naquela igreja? Eu não sei o quê. Pois é, esse obstáculo tem que ser vencido. Zaqueu não se importou. Imagina a cena aqui comigo. Aquele homem rico, conhecido na cidade, baixinho, correndo. E o povo fala, o que esse homem está correndo? Está doido? Pirou? Eu estou correndo para eu pegar o melhor lugar para eu ver Jesus passar. Zaqueu teve que vencer o orgulho. E hoje nós lidamos com muitos crentes orgulhosos. E o orgulho é pecado. O orgulho é pecado, irmãos. Então nós precisamos vencer isso também. Zaqueu não se importou com isso. Uma outra coisa que Zaqueu também teve que vencer aí, um outro obstáculo para encontrar Jesus é a multidão. O versículo 3 diz assim, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Irmãos, a multidão sempre foi um obstáculo para as pessoas verem Jesus. Aonde Jesus estava, a multidão estava. Bartimeu enfrentou esse problema. Esse Jesus está passando por essa cidade de Jericó, está passando, e aí alguém vem e Bartimeu segura ali e fala o seguinte, viu, o que está acontecendo? Ele fala, o Jesus, o Rabi está vindo aí. E Bartimeu começa a gritar. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi. E tentaram o quê? Tentaram silenciar. Mas diz o texto que quanto mais tentavam silenciar, mais ele gritava. E quando Jesus chega, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ele fala que eu torne a ver. Naquele momento, ele volta a enxergar. Ele é alguém que aproveitou a última oportunidade. E aí nós vemos agora Zaqueu tendo que lutar e enfrentar esse problema com a multidão. Lembra do paralítico? Que eles tiveram que abrir o teto e descer a pessoa lá por causa do quê? Não tinha jeito de entrar. E essa multidão só estava atrás de Jesus para ver milagre, para ganhar pão de graça. Tanto que quando Jesus chega e fala o seguinte, não tem mais milagre, não tem mais pão. Diz o texto bíblico que ficaram apenas os 12. E Jesus disse para eles ainda, acaso não quereis vós também ir? Aí Pedro vem e fala, Senhor, para onde nós iremos, se somente tu tens a palavra de vida? Irmãos, tem muita gente hoje que segue Jesus só para ver milagre. Mas não tem uma vida com Jesus. Não tem comunhão com Jesus. Não conhece Jesus. Não ama Jesus como deve ser amado. São pessoas que as demais coisas estão na frente, o reino de Deus é o que sobra. Zaqueu superou a multidão. Uma outra e o último obstáculo, ainda teve que enfrentar ainda quem? Os murmuradores. Olha só, o versículo 3 diz ainda, né?
procurava ver de pequena estatura, então correndo. Aí eu vou colocar aqui o versículo aqui, ó. Versículo 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Em vez do versículo 3, é versículo 7, tá, irmãos? O que acontece aqui? Irmãos, é interessante, né? Quem são os murmuradores? São os impiedosos, são os condenadores, são aqueles que chegam aos ouvidos de Jesus para dizer: esse Zaqueu é sujo, ele é indigno. Os murmuradores são aqueles que acham que são melhores do que os outros e que, se depender deles, você vai ficar para sempre fora do reino de Deus. Irmãos, murmurador é terrível. E outra coisa, sabe aonde que esses murmuradores estão? Dentro das igrejas. Por isso que quando chega uma pessoa de fora, ao invés de se alegrar, começa já a pensar: quem é esse? E muitas vezes, irmãos, em cidades pequenas, conhece a história da pessoa. Ué, o que está fazendo aqui? Ué, o que está fazendo aqui? Aquilo que a Bíblia fala. A igreja é uma comunidade de portas abertas para anunciar que Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida, o único Filho de Deus, ele veio para salvar e salvar o perdido. Ele não veio para quem está são. Ele veio para quem está doente. Eu sempre digo, se você acha que você está são, que você não precisa do médico, que você não precisa de Jesus, eu quero dizer para você, você é o pior de todos. Irmãos, religião não leva ninguém para o céu. Os principais inimigos de Jesus eram os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, eram os religiosos da época. E outra coisa, eles estão presentes hoje. São pessoas que acham que sem eles nada acontece. E quando vem alguém que começa a fazer, que começa a se envolver, começa a murmurar. Começa a falar: o senhor sabe, o senhor conhece, o senhor sabe, o senhor conhece. Como diz aqui em Capivari, se você é família, você é gente de quem? Você é gente de quem? Essa expressão, irmãos, eu ouvi várias vezes. Tanto que uma vez um senhor eu acho que ele percebeu que o meu sotaque não era tão capivariano, e ele me perguntou: viu, moço, vou fazer uma pergunta. Eu falei: pode. Você é gente de quem? Eu falei assim: eu sou gente de Jesus. Ele olhou, eu falei: é. O senhor já ouviu falar de Jesus? O senhor já ouviu falar do único Filho de Deus? O senhor já ouviu falar daquele que pode transformar a gente de criatura em filho de Deus? Ele olhou e falou para mim: ah, você é crente, né? Eu falei: sim, sim, sou. O senhor é? Ele: eu não. Eu falei: então, quer conhecer esse Jesus? Ele falou para mim: deixa para outra hora. Mas eu achei interessante a expressão: você é gente de quem? Na igreja não tem gente de quem? Na igreja tem filhos de Deus. Na igreja não tem rico. Na igreja não tem pobre. Aos olhos de Jesus nós somos todos iguais. Na igreja de Jesus não tem branco, não tem negro, não tem pardo, não tem amarelo, não tem vermelho. Na igreja do Senhor Jesus tem o povo remido, lavado, salvo e alcançado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Zaqueu teve que enfrentar esses murmuradores, irmãos. E nos nossos dias, muitas pessoas têm enfrentado esses murmuradores dentro das igrejas. Mas o que conforta o nosso coração é que quem cuida dos murmuradores é Deus. E Deus sabe como cuidar deles. Por isso, os nossos obstáculos para o encontro com Jesus. Quais foram os obstáculos, então, que Zaqueu venceu para encontrar com Jesus? Primeiro, a profissão. Segundo, status social. Terceiro, sua condição física.
Quarto, o orgulho. Quinto, a multidão. E aí, para finalizar, os murmuradores. É aquela pessoa que ela passa por tudo isso e ela toma coragem e quando ela entra na igreja, ela é recebida com aqueles olhares. E principalmente aquele olhar, o que você está fazendo aqui? Por isso nós precisamos rever a nossa maneira de receber as pessoas. Se elas adentraram, se elas chegaram até aqui, nós devemos nos alegrar. Nós devemos receber e receber bem. Porque nós não sabemos quais foram os obstáculos que essa pessoa enfrentou para estar até aqui. Mas, em segundo lugar, se nós vemos todos os obstáculos que Zaqueu teve que enfrentar, nós vemos também a determinação de Jesus em salvar. Irmãos, Jesus quis salvar Zaqueu. E para mim, Jesus passou por Jericó por causa de Bartimeu e por causa de Zaqueu. Então, a determinação de Jesus em salvar Zaqueu é a segunda coisa que nós vemos desse encontro, né? Um encontro para toda a vida. Como nós vemos isso? Como nós vemos essa determinação de Jesus em salvar Zaqueu? Em primeiro lugar, Jesus buscou Zaqueu antes de ser buscado por ele. Veja o versículo 5 que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Irmãos, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Primeira coisa, Jesus viu Zaqueu primeiro. Zaqueu, quando ele corre, ele ouviu falar de Jesus. Ele sobe. Mas é interessante que quando nós falamos que Deus nos busca primeiro, esse texto mostra muito bem isso. O texto nos diz que, assim como Jesus nos mostra que ele enxerga antes. Jesus vem, para embaixo da árvore, olha e fala: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu fique na sua casa. Irmãos, é interessante nós notarmos, né, que a iniciativa do encontro pessoal foi de Jesus. Jesus amou você primeiro. Nós não podemos esquecer disso. O reverendo Norberto Santandré, ontem ele colocou uma postagem que ele falou ainda a respeito disso. Deus me amou primeiro. Porque se depender de você, se depender de mim para buscarmos a Deus, nós nunca buscamos. Porque se tem algo que o pecado fez conosco, foi nos levar a amar o pecado. Nós gostamos do pecado. Nós gostamos daquilo que o pecado oferece. Por isso, se depender de nós, nós não buscamos a Deus. E é tão interessante que quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que quem busca, quem toma a iniciativa em toda a Bíblia é Deus. E vou citar alguns exemplos. Adão e Eva, quando pecaram, o que eles fizeram? Quando eles ouviram a voz de Deus, se esconderam. Mas por que eles não foram para Deus primeiro? Por que eles não foram pedir perdão para Deus? Por que eles não tomaram a iniciativa no coração e falaram o seguinte: Senhor, olha, vem aqui que nós precisamos conversar. Mas Deus, em todo o horário, como ele fazia todo dia, ele vai ao jardim. E chega lá e ele fala: Adão, Adão. Irmãos, eu gosto dessa ironia bíblica. Me permita usar essa palavra ironia. Onde estás? O onisciente perguntando para aquele que não consegue imaginar nem o dia de amanhã, aonde está? E Adão fala: estou aqui, Senhor, escondido entre as árvores. O que está fazendo aí, Adão?
Acaso comeste do fruto da árvore que eu falei para você não comer? Não foi Adão que buscou a Deus. Não foi Eva que buscou a Deus. Mas Deus é quem busca primeiro. Outra coisa. Lembra de Mateus? Ou Levi? Sentado na coletoria? Quem vai até ele é Jesus. Lembra também de um outro episódio, né, de Natanael, que estava embaixo da figueira? E Jesus diz, olha, eu te vi lá embaixo da figueira. Mas lembra também do apóstolo Paulo, que vai para Damasco e ao meio-dia, Deus vem até Paulo, Jesus vem até Paulo. Irmãos, quem vem ao nosso encontro é Deus, quem toma a iniciativa na salvação é Deus, por isso a salvação pertence somente a Ele. Ele salva quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Jericó tinha muita gente, mas Jesus entrou ali para salvar Bartimeu e Zaqueu. Um rico e um pobre. Um mendigo e o outro de alto escalão. Para nos mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, mas a salvação é dele. Ele salva quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e você não palpita nisso. A salvação é ato exclusivo de Deus. Deus quis salvar você. Agora, por quê? Isso pertence a Ele. É do mesmo jeito que Paulo fala aos romanos. Quando Deus fala lá para Abraão, né, ou melhor, para Abraão não, para Isaac. A esposa de Isaac vai lá reclamar que está brigando lá. Os gêmeos estão lá brigando dentro da barriga. E Deus fala, é verdade, tem 2 nações dentro de você. Mas o mais velho servirá ao mais moço. E aí Paulo vem e diz o seguinte, Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Antes deles nascerem. Por isso que salvação é ato exclusivo de Deus. Deus salva quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus salvou Zaqueu. Deus buscou Zaqueu primeiro. E nós precisamos entender isso. Nós fomos alvos da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Por isso nós temos que amar Deus sobre todas as coisas. Irmãos, Deus nos resgatou do fogo do inferno. Deus nos tirou das garras de Satanás. Mas tem muito crente que acha que isso é pouco. E tem trocado Deus por todas as outras coisas. Deus buscou Zaqueu antes de ser buscado por ele. E é interessante, irmãos, uma outra coisa. Em que momento você vê Jesus perguntando o nome de Zaqueu? Nós devemos lembrar que naquela época não tinha Facebook, né? Não tinha Instagram, não tinha Telegram. Jesus para e fala para ele, Zaqueu, desce, e desce depressa. Irmãos, nós precisamos entender. Ele sabe quem nós somos. Jesus sabe quem você é. Ele chama você pelo nome. Ele não diz assim, viu, você aí, olha. Não, ele te chama pelo nome. Ele sabe o seu nome. Ele sabe a sua história. Ele sabe quem você é. Ele conhece o seu passado. Ele conhece o seu presente. E ele conhece também o seu futuro. E é interessante que ele nos conhece antes dos tempos eternos. Antes da fundação do mundo. Deus já conhece você. Ou seja, ele já amava você. Ele já havia decidido salvar você. E ele veio buscar.
e ele veio salvar você. E o meio, Jesus. Naquele dia, naquela hora, naquele lugar, em Jericó, estava confirmando aquilo que foi determinado antes da fundação do mundo. Jesus estava ali para salvar Zaqueu. Assim como Deus teve o dia, teve a hora e teve o lugar para alcançar, para salvar cada um de nós. Nós não podemos esquecer disso. Mas Jesus mostrou a Zaqueu também o quê? A urgência da salvação. O versículo 5 nos mostra isso. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Essa expressão, desce depressa, é urgência, irmãos. É o dia, é hoje, a hora é agora. Como eu já falei para os irmãos, eu gosto muito de ditados, porque ditados mostram uma verdade. Diz assim: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E sabe por quê? Porque você não tem a garantia que você vai estar vivo amanhã. Você não tem a garantia que você vai estar vivo daqui a pouco. Você não tem essa garantia. Por isso, a salvação é agora. Esse é o dia, esse é a hora, esse é o tempo. Essa é a hora de acertarmos a nossa vida com Deus. Essa é a hora de buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é a hora de colocarmos a nossa casa em dia, a nossa vida em dia. Irmãos, eu tenho lido alguns relatos de pessoas que morreram. Ou melhor, relatos de familiares de pessoas que morreram. E é interessante que quando eles foram para o hospital, muitos deles foram de forma falando, conversando, só com alguns sintomas, em menos de 24 horas. Estavam dentro de um caixão, lacrado, aonde que o reconhecimento pela família foi através de uma foto. Isso mostra a urgência. Isso mostra que nós não podemos deixar as coisas de Deus para amanhã. Quando Jesus fala que nós devemos buscar o reino em primeiro lugar, Jesus está falando disso. Porque senão, daqui a pouco, como já cantava lá aquele grupo Titãs, é o que a gente mais vê. Eu deveria ter amado mais. Eu deveria ter chorado mais. Eu deveria. Não deixa. Faz hoje. Hoje é o dia. Hoje é a hora. Ninguém garante para você que você vai estar vivo daqui a pouco. O que adianta ficar acumulando riquezas? Vem ladrão. Vem ferrugem. Mas Jesus nos diz que nós devemos ajuntar os nossos tesouros no reino dos céus. Porque lá ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. Nós precisamos colocar a nossa vida em ordem hoje. A salvação é para hoje. De repente, você que está aí nos assistindo, está pensando assim: amanhã eu vou fazer isso. Amanhã eu vou fazer aquilo. Amanhã eu vou entregar minha vida para Deus. Primeiro, essa decisão não pertence a você. Segundo, você não tem garantia que você vai estar vivo amanhã. E terceiro, a palavra de Deus diz para nós claramente: há somente dois caminhos. Ou é o céu com Cristo, ou é o inferno sem Ele. Ou nós estamos com Cristo, ou nós não estamos. E se não estamos com Cristo, o único caminho é o inferno. E para sair do inferno, para ser retirado de lá, só tem um jeito. E esse jeito
é através de Jesus. Por isso que salvação é somente por Jesus. De boas obras, alguém já disse, o inferno está cheio. Nós praticamos boas obras não para ser salvos. Nós praticamos boas obras em gratidão à salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Ele nos salvou, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. E fomos salvos pela graça, não pelas obras. Mas aqueles que foram salvos pela graça, Deus também de antemão já preparou as boas obras para que andássemos nela. E é isso que nós vamos ver também quando nós olhamos aqui para Zaqueu. Jesus mostrou a Zaqueu que queria ter comunhão com ele e não apenas vê-lo. Irmãos, Deus nos chamou para comunhão e não simplesmente para ver. É interessante que essa é a única vez que Jesus entra numa casa sem ser convidado. Essa é a única vez em que Jesus entra numa casa sem ser convidado. Que momento você viu Zaqueu convidando Jesus? Por isso as pessoas falam, não, você tem que convidar Jesus para vir morar em você. Não tem que convidar nada, não. Na hora que Jesus resolve salvar, ele salva mesmo. E aqui está a prova. Desce depressa, porque convém que eu fique na sua casa. O homem não tem opinião nenhuma na salvação. E nós vemos isso aqui. É a única vez que Jesus entra numa casa sem ser convidado. Jesus nunca entrou numa casa sem ser convidado e nem permaneceu sem ser acolhido. Por isso que tem lugar que Jesus chegou, ele entrou, convidou, mas não permaneceu. Uma outra coisa também, estava na agenda de Jesus salvar Zaqueu, como estava na agenda de Cristo passar por Samaria e salvar a mulher samaritana. Irmãos, a agenda de Deus é perfeita. Por isso eu volto a falar, Deus salva quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Nós temos Zaqueu aqui em Jericó, nós temos a mulher samaritana, alguém que foi buscar água ao meio-dia, porque as outras mulheres, né, as mulheres lá de família, né, não iam naquele horário, mas ao meio-dia, no poço, em Samaria, Jesus teve um encontro com essa mulher. Estava na agenda de Jesus salvar. Por isso, quando chega a nossa hora, a gente só faz como o apóstolo Paulo fez. Quando Jesus vem, a gente fala, quem és tu, Senhor? A gente cai por terra e a gente já reconhece o senhorio de Jesus. E aí nós vemos a maior e melhor revelação de todas. Eu sou Jesus Cristo, o Nazareno, a quem tu persegues. Mas agora, levanta, vai para Damasco, vai na casa lá de Simão, vai ficar lá, que eu vou mandar alguém lá. Morre o velho homem e nasce um novo homem. Jesus mostrou que queria ter comunhão com Zaqueu. Deus nos chamou para comunhão, irmãos. Deus nos chamou para estarmos juntos. Deus nos chamou para sermos igreja. Por isso a importância de nós estarmos juntos. Deus quer ter comunhão conosco. Deus não quer simplesmente nos salvar, mas Ele quer ter comunhão com a gente. Por isso que toda pessoa salva em Cristo Jesus, ela tem prazer nas coisas de Deus. Ela tem prazer em estar na casa de Deus. Ela tem prazer em estar com os irmãos e com as irmãs. Como diz o Asaf Borba e Daniel de Souza cantando, o que seria da minha vida sem irmãos e irmãs? Tem gente que acha que pode ser igreja sozinho. A palavra de Deus já combate isso. Porque Jesus diz assim, aonde estiverem 2 ou 3,
Deus não chamou a gente para a solidão. Deus nos chamou para a comunhão. Como alguém também já disse, talvez sozinho você possa ir até mais rápido. Mas o caminho com o outro é muito melhor. E por fim, dessa segunda parte, Jesus oferece a Zaqueu o glorioso presente da salvação. Versículo 10, irmãos, 9 e 10 diz assim, olha: Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A salvação não é obtida por meio de religião. Nós precisamos atentar para isso. Salvação não é obtida por meio da religião. Jericó era a cidade dos sacerdotes, mas é o negociante mais inescrupuloso da cidade que vai procurar e ser salvo. Interessante, irmãos, nós não vemos sacerdotes correndo para encontrar Jesus. A salvação não é obtida mediante uma vida correta. Tem muita gente que fala, não, mas eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu não faço mal para ninguém. Pois é, você continua no fogo do inferno. Porque a salvação não é por mérito seu. A salvação é pelos méritos de Cristo. E a maior prova disso nós temos no jovem rico. Guardas os mandamentos, ou da mais tenra idade. Jesus cita 9 para ele. Ele fala, guarda. Jesus fala, uma coisa te falta, vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Jesus não queria o dinheiro dele. Mas Jesus mostrou para ele aonde que estava o coração dele. O que ocupava o primeiro lugar no coração dele. E diz o texto que ele foi embora porque era dono de muitas riquezas. E daqui a pouco, no capítulo 18 acontece isso, no capítulo 19 nós vemos um rico, Zaqueu, sendo salvo por Cristo Jesus. Por isso, irmãos, a questão é o que está em primeiro lugar no seu coração? A salvação não é pela religiosidade. Um pregador já disse, você pode nascer na igreja, crescer na igreja, viver na igreja, casar na igreja, professar os seus filhos, batizar seus filhos na igreja, morrer, ser velado na igreja e acordar no fogo do inferno. Se você não teve um encontro pessoal com Jesus. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito que eu sou salvo. A salvação é pela graça. A salvação é um presente que Deus dá. E mais uma vez, Ele dá a quem Ele quer, aonde Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Jesus ofereceu para Zaqueu o presente da salvação. Ele não foi salvo porque deu, ele foi salvo porque ele creu. Não importa quem você é, o que você faz ou por onde andou. Agora mesmo, se você se arrepender dos seus pecados, abandonar e confiar em Jesus, Ele pode salvar você. Tem pessoas que falam assim, pastor, meu passado é terrível. Estou nem aí. Eu estou interessado em saber o que Jesus fez a partir do momento que Ele salvou você. Por isso que eu falo, irmãos, não gosto de testemunhos. Que fala, eu era isso, eu era aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí eu estou ali naquela expectativa. Agora vai, né? Agora vem. E aí Jesus veio, Jesus entrou na minha vida e eu ali naquela expectativa. E agora eu agradeço a oportunidade. Irmão, não estou interessado no seu passado. Eu estou interessado em saber o que Jesus está fazendo agora. Eu estou interessado em ver as mudanças que Jesus operou. Eu estou interessado em ver as suas histórias, a sua comunhão com Ele. Eu estou interessado em ver você chegar e falar, pastor, eu estava passando por luta, por tribulações, eu dobrei o joelho. Esse Jesus que me salvou, Ele me ouviu, Ele me abençoou, Ele me sustentou, Ele cuidou de mim, Ele tem me abençoado. Isso que é testemunho. O que é passado ficou para trás. Quem gosta disso é o diabo.
crente verdadeiro, crente genuíno, está interessado no que Jesus fez daqui para frente, na sua nova vida. Irmãos, eu lembro que um dia lá em Cristina, na Igreja Batista, eu ouvi um testemunho de um irmão que eu falei assim, isso é testemunho. Ele começou dizendo o seguinte, olha, o meu passado é terrível, mas em Cristo Jesus, ele foi lavado, ele foi perdoado, e agora eu vou falar para vocês o que esse Jesus tem feito por mim, e fez por mim aonde que eu estava. Eu estava num presídio, e depois que Cristo me salvou, nós transformamos aquela cela, nós pregamos o Evangelho, houve conversões, nós transformamos a ala da nossa cadeia, num lugar onde que havia briga, discórdia, coisas do passado, nós passamos a louvar, passamos a adorar, a exaltar a Deus. E tudo isso porque Jesus nos salvou. Isso é testemunho. Do seu passado, Deus já diz lá em Miqueias capítulo 7. Ele pegou o seu passado, lançou no mais profundo do mar e dele não se lembra mais. Para que você vai ficar lembrando? E para que nós, como igreja, vamos ficar aplaudindo isso? Nós queremos novidade de vida, nós queremos mudança, nós queremos ver a transformação que Cristo fez. Por isso, Paulo dá um bom testemunho para nós. Paulo fala assim, não deis lugar ao diabo. Agora, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que era preguiçoso, agora levanta cedo, vai trabalhar e ainda ajuda o próximo. A Bíblia está cheia desses testemunhos. Quem gosta de passado negro é o diabo, que tem prazer em trazer e ficar jogando na sua mente. Terceira e última coisa aqui. Agora nós vamos para evidências de um encontro com o Salvador. Nós vimos então, os obstáculos foram vencidos. Nós vemos Deus vindo e falando assim, eu vou salvar você. E agora nós vamos ver então as evidências de um encontro com o Salvador Jesus Cristo. Quais são essas evidências? Irmãos, bananeira da banana, jabuticabeira da jabuticaba, pé de jaca da jaca. Crente verdadeiro mostra Jesus. Por isso, quando nós falamos que nós temos um encontro com Jesus, nós evidenciamos. Quais são as evidências? Primeiro, prontidão para obedecer o chamado de Jesus. É interessante quando você olha no versículo 5, ele fala, desce, desce depressa. No versículo 6 diz assim, ele desceu a toda pressa. Eu acho que mais rápido do que ele subiu, ele desceu. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender que a ordem de Deus para nós hoje é desce depressa. Nós precisamos ter prontidão para obedecer o chamado de Jesus. Jesus nos chamou primeiro para estar com Ele. Não adianta eu querer fazer as coisas lá fora se eu não tenho comunhão com Ele. A minha primeira pergunta é, como que está a sua vida com Jesus? Como que está a sua vida devocional com Jesus? Como que está a sua comunhão com Jesus? Porque não adianta eu querer fazer se eu não tiver. Eu me lembro aqui, para ilustrar isso, um episódio que os filhos de um sacerdote chamado Seva vão expulsar um demônio. E eles viram Paulo expulsar. E aí diz que é sete filhos, chega lá e fala o seguinte, pega o endemoniado, em nome do Jesus que Paulo prega, nós te expulsamos. O endemoniado, o demônio, dá uma boa risada e fala para eles, Paulo eu sei quem é, Jesus muito mais.
E vós, quem sois? Diz o texto que os 7 apanharam e chegaram sem roupa na sua casa. Não adianta querer fazer obra sem ter conhecimento e comunhão com o dono da obra. Deus nos chamou primeiro para estar com Ele. Basta você ler Efésios capítulo 4. Mas nós precisamos também entender que, em segundo lugar, nós precisamos ter prontidão para pregar o Evangelho. Irmãos, Deus não nos chamou para salvar. Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Quem salva é Ele. Mas nós somos chamados para pregar o Evangelho. E terceiro e último, vamos ter prontidão em receber bem as pessoas que Deus envia. Deus manda os seus filhos para a casa dele. E compete a nós recebê-los bem. Mas, nós vemos também, em segundo lugar aqui, a segunda evidência, coração aberto para amar e ajudar o próximo. Versículo 8 diz o seguinte, olha só. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Esse homem ficou pobre, na minha visão. Ele deu a metade para os pobres. E você acha que, como publicano, ele não tinha defraudado alguém? E ele fala que ele vai restituir 4 vezes mais. Qual que é o ensinamento que está aqui? Quando nós conhecemos o autor da vida, quando nós conhecemos o Senhor dos Senhores, quando nós conhecemos aquele que nos salva, todas as coisas são nada. Por isso o apóstolo Paulo nos diz assim, tudo aquilo que eu era antes de Cristo, eu considero como refúgio, perto daquilo que eu alcancei em Cristo Jesus. Quando a gente conhece a Cristo, irmãos, a gente sabe que Ele é tudo para nós. Nós não temos outro bem maior. Nós não temos outro Senhor, outro Salvador. Nada ocupa o primeiro lugar no nosso coração. O primeiro lugar no nosso coração é de Deus. Quando você começa a trocar Deus pelas demais coisas, isso mostra que seu coração não está tão aberto quanto você pensa. Reavalie a sua salvação. Terceiro, prontidão para corrigir as faltas do passado. Zaqueu disse, eu dou a metade para os pobres, se eu roubei alguém, eu vou restituir. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos consertar. Tem coisas que nós precisamos pedir perdão para Deus. Mas tem também situações que nós precisamos pedir perdão para as pessoas. Por isso, tem situações que você vai ter que resolver. Não é o pastor que vai resolver por você. É você. E Mateus capítulo 18 diz assim, se alguém tiver problema com o outro, vá lá primeiro para resolver. Quantas famílias não estão destruídas porque não pedem perdão? Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos ter prontidão para corrigir as faltas do passado. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. Nós precisamos pedir perdão e andar em novidade de vida. Esse homem teve prontidão para corrigir as faltas do passado. Mas ele não ficou preso no passado. E aqui eu me lembro do apóstolo Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que diante de mim estão.
para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E aí, para concluir, eu quero deixar 3 lições para a sua vida. Primeira lição: somente Jesus pode salvar você. A sua religião não salva você. As boas obras não salvam você. Somente Jesus salva. Por isso que a Bíblia diz, e Ele mesmo, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus nos diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe salvação fora de Jesus. Todos os caminhos podem conduzir a Roma, como dizia, mas nem todos os caminhos conduzem a Deus. Porque o único caminho para chegar a Deus é Jesus Cristo. Fora dele não há salvação. Segundo, Jesus transforma o seu caráter. Jesus faz de você uma nova criatura. Por isso, aonde o crente chega, as coisas têm que mudar. Se antes você contava piada suja, agora você não conta mais. Se antes você mentia, agora você não mente mais. Se antes você roubava ou ajudava, agora você não rouba e não ajuda mais. Se antes você era conhecido como aquele que bancava as festas, que regava as festas, agora você não faz mais. Se você era aquele que deixava a esposa em casa e saía para uma vida para os bar, para essas coisas, você não faz mais. Agora você vai aplicar aquilo que Pedro diz: marido, vivei a vida comum do lar. Se a esposa era briguenta, se você é briguento, acabou, filho, não tem briga mais. Jesus muda o nosso caráter. E caráter é aquilo que as pessoas falam quando nós não estamos presentes. Porque na sua frente, mil maravilha, você virou as costas. Diz que é crente. Uma vida terrível. Jesus transforma o seu caráter. E terceiro e último lugar, Jesus é quem vem ao nosso encontro. Nunca se esqueça disso. Se depender de você, você não irá ao encontro dele. Jesus vem ao nosso encontro. Irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido com essa pandemia é que essa pandemia mostra o quanto que Deus vai ao encontro das pessoas. Para mim, eu prefiro muito mais o presencial. Sem microfone, mais solto aqui, conversando com os irmãos, conversando com as irmãs. Mas essa pandemia nos levou à transmissão, mas Deus foi ao encontro de muita gente através dessas transmissões. Por isso nós não podemos esquecer que Jesus é quem vem ao nosso encontro. O meio, ele usa o que ele quiser. E ele tem usado esse meio para alcançar e salvar muitos Zaqueus, muitas mulheres samaritanas. Porque quem salva é Ele. Quem muda o nosso caráter é Ele. E quem vem ao nosso encontro é Ele. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esse dia, teu amor, tua bondade. Obrigado, ó Deus, pela vida dos irmãos, das irmãs que estão aqui conosco. Aqueles também, Pai, que estão nos acompanhando através da internet. Senhor, Pai, os abençoe.
o Senhor derrame graça e bênção, Pai, sobre a vida de cada um deles. Obrigado, Deus, também por esse dia, porque este é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele. E agora, Deus, nos abençoe no restante desse dia. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos